título desta mensagem, dessa noite, é A Adoração que Transforma. A adoração que transforma. Que nesta noite você possa ser transformado pela adoração. E no momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, esse momento do culto também faz parte da nossa adoração. Por isso eu quero convidar você, irmãos, a prestarem total atenção, a terem uma escuta atenciosa, que você possa ter uma escuta afetiva da palavra do Senhor nesta noite. Eu falo escuta afetiva, porque quando você ama a pessoa que está falando, e nessa noite nós vamos ler vários textos da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando aos nossos corações, que nós possamos então, que você tenha uma escuta afetiva, afetuosa, porque quando você tem uma escuta atenciosa, afetiva, plena, atenciosa, afetuosa, você está honrando, valorizando aquele que fala ao seu coração, que neste caso é o Espírito Santo, que neste caso é Deus, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então convido a você a prestar atenção dessa maneira na palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz a palavra do Senhor: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Neste texto, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao que aconteceu com Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Ali ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos escritas pelo próprio dedo de Deus, e quando ele desceu do Monte Sinai, diz a palavra do Senhor que o seu rosto resplandecia, brilhava, mas ele cobria o rosto com um véu, porque a glória do Senhor refletida em seu rosto ia desvanecendo, e para que o povo não visse que a glória desvanecia, então ele cobria o seu rosto com um véu. Aqui diz o texto sagrado que todos nós hoje, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Neste ano de 2021, o Senhor trouxe a mim uma revelação que eu ainda não tinha, porque num outro monte, já no Novo Testamento, Jesus vai com os seus discípulos para adorar a Deus, para buscar ao Senhor em uma vigília. Se prepare, meus irmãos, porque nesse verão, de agora em diante, nós vamos fazer muitas vigílias aqui na igreja, e se você quiser, você poderá estar nos acompanhando para buscarmos ao Senhor no monte. E diz a palavra de Deus que o seu semblante se transfigurou, e o seu rosto brilhava como a luz do sol, todo o seu corpo brilhava e resplandecia, e ali apareceram 2 seres testificando, a lei e os profetas, dizendo que aquele era o Filho amado de Deus que havia se manifestado. Ou seja, agora não era mais a lei escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, como lá no Antigo Testamento, mas agora a lei de Deus, a palavra de Deus, se encarnou e habitou entre nós, e está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Criador, a própria palavra, o próprio verbo, que fez todas as coisas, porque está escrito, e Ele fez o mundo, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra se tornou gente e habitou entre nós, e Ele resplandecia a glória do Pai. E esse texto diz o seguinte, irmãos: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando essa glória de Jesus, porque agora nós temos alguém para quem nós podemos olhar, alguém a quem nós podemos verdadeiramente adorar, que é Jesus, e contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito.
E assim, através da adoração, através de contemplarmos, adorarmos ao Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. É por isso que Deus proibiu a feitura de ídolos, de imagens de escultura. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, e foi justamente nesse episódio quando ele deu o decálogo, os 10 mandamentos. Na introdução dos 10 mandamentos, ele diz que eles não deveriam fazer imagem alguma, escultura alguma, e ele dá uma ordem para eles dizendo assim: só ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto, porque eu sou Deus zeloso. Deus zeloso. E quando as pessoas fazem ídolos, por causa dos ídolos, o ser humano, ele corre o risco de perder a sua identidade, porque a idolatria significa a perda da identidade. O ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus o fez a sua imagem e semelhança, mas o homem pecou, e porque ele pecou, ele perdeu essa imagem e semelhança. Mas em Cristo nós podemos restaurar essa imagem e semelhança que foi perdida no Éden, lá no jardim. E é por isso, irmãos, que o Senhor quer que nós venhamos adorar somente a Ele, porque quando nós adoramos uma estátua, quando nós adoramos qualquer ídolo, nós perdemos a nossa identidade, que é de ser a imagem e semelhança do Senhor. O único ser que deve ser adorado, que deve ser reverenciado nos céus e na terra, é o Senhor, o nosso Deus. Quando nós fazemos ídolos ou adoramos ídolos, e o Senhor proibiu que fizessem imagens com o propósito de culto, nós incorremos neste que é um pecado das Escrituras, o pecado de idolatria. E eu acredito, irmãos, que o propósito pelo qual Deus quis que nós adorássemos somente a Ele, que nós contemplássemos somente a Ele, na questão de culto, não darás culto, eu acredito que tem a ver mais conosco do que com o Senhor. Não é porque o Senhor, Ele precisa disso, porque Ele é pleno, Ele é completo, não tem falta de nada, mas certamente, irmãos, tem a ver conosco, visto que Ele é a verdadeira e única fonte da vida. Então Ele quer que nós venhamos adorar somente a Ele, por causa do que esta adoração produz em nós, porque Deus nos ama. Então nós temos essa certeza, que Ele deseja que nós venhamos adorar somente a Ele, não porque Ele tem algum segundo interesse nisso, porque a Bíblia é muito clara, quando diz que o amor não busca os seus interesses, o amor é abnegado, o amor é indulgente. Então o que o Pai busca, quando nós estamos adorando a Ele? Este texto nos afirma que acabaremos nos tornando parecidos com aquilo que contemplamos, e se contemplarmos a Cristo, nós vamos refletir o caráter dEle. Por isso diz, que todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu não sei se você tem algum ídolo na sua vida, mas eu pergunto a você, com quem você tem buscado semelhança? Com quem você tem buscado parecência? A quem você tem desejado se parecer? Qual tem sido a inspiração para você? Essa é uma pergunta muito importante, irmãos. Por isso diz a palavra do Senhor que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. O Salmo 115 na minha Bíblia, noutras Bíblias ele está posicionado em outro endereço, talvez Salmo 114 ou Salmo 116, mas este Salmo está em todas as Bíblias. O Salmo 115 na minha Bíblia diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor,
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? As nações ao redor perguntavam: onde está o Deus de Israel? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. O nosso Deus, o Deus a quem adoramos, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus único e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Veja que tremendo, irmãos, nós nos tornamos semelhantes àqueles a quem adoramos, a quem contemplamos. E se uma pessoa está contemplando um ídolo, e a contemplação do ídolo é assim, porque você não conhece uma pessoa apenas conhecendo a sua fisionomia física, apenas vendo ele passar pela rua, você não conhece uma pessoa assim. Você conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela, quando você conhece a pessoa que está dentro, ocupando, habitando nesse corpo, os seus valores, as suas palavras, o seu caráter, as suas escolhas. É aí que você conhece uma pessoa. E quando a pessoa se relaciona com o ídolo, ela se relaciona com algo mudo, surdo, maneta, porque não consegue abraçar, não faz nada. E às vezes você pergunta para as pessoas: mas o que disse esse ser ao qual essa estátua está representando? E as pessoas são tão cegas que elas dizem: ah, não sei, eu adoro aqui a estátua. Misericórdia, irmãos. Jesus disse exatamente isso para os samaritanos: vocês adoram o que não conhecem, nós os judeus adoramos aquele a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E de onde que eles conheciam a Deus? Eles conheciam a Deus pelo Espírito da palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus, porque é a palavra que faz com que nós conheçamos Deus, a lei de Deus, o caráter de Deus. A palavra manifesta a luz para as nossas vidas. E é tão maravilhoso, irmãos, porque a continuação do texto fala da bênção sobre aqueles que assim o adoram, que o adoram pela palavra, que o adoram na beleza da sua santidade. Diz assim o texto na continuação, glória a Deus, versículo 9, ó Israel, falando para mim e para você, irmãos, ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor nos abençoa mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, eternamente. Porque aquele que crê no Senhor, diz a palavra, ainda que morra, viverá. E nós o louvaremos nesta e na vida vindoura, o adoraremos e o louvaremos mais ainda. Mas os mortos descem à sepultura, os mortos não podem louvar ao Senhor. E é tão maravilhoso, irmãos, porque o Senhor nos dá Cristo, que é aquele a quem nós devemos contemplar e adorar. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou para ter a primazia em todas as coisas. É Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Esta semana que passou, a minha filha chegou em casa e contou de uma aula de filosofia, onde eles estavam filosofando sobre a natureza humana, e fizeram uma constatação, um tanto quanto induzida, de que todos os seres humanos são na realidade maus. E se todos os seres humanos são em essência maus, então, se Deus existe, se Ele existe, e se Ele é o Criador, então Deus é mau. Mas na realidade nós percebemos que a Bíblia tem outra revelação. A Bíblia revela um homem que não teve nenhuma sombra sequer, um homem no qual não se achou treva alguma, um homem no qual não se viu jamais pecado, um homem bom, perfeito. E se existiu um homem bom e perfeito, é porque Deus, o Criador, também é bom. Aleluia, nele não há injustiça alguma. O Senhor é luz e o Senhor é amor, e esse nosso Senhor se fez gente e habitou entre nós. Por isso diz a palavra que Jesus é a imagem do Deus invisível. E está escrito também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Vejam, irmãos, você está entendendo quem Jesus é? Jesus é o próprio Deus, o Deus Filho, a terceira pessoa da Trindade. Está escrito nestes dois textos que nós lemos, que foi Ele, e através dele, que tudo o que nós vemos, o mundo aqui da matéria, da terceira dimensão, se fez, as coisas que se veem. Diz aqui, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é a expressão exata do seu ser, Ele é a imagem exata de Deus, e quando nós olhamos para Jesus, nós somos por Ele iluminados. Quando nós o adoramos por meio da sua palavra, contemplando Jesus por meio do estudo da palavra, da meditação na palavra, da recitação da palavra, da memorização da palavra, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. O Salmo 119, versículo 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Esse todo dia não é todos os dias, é todo dia, no sentido de o dia inteiro. Você medita na palavra do Senhor? Nós precisamos, irmãos, ter o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus, e abrir a nossa Bíblia, e ler a Bíblia, grifar a Bíblia, escrever na Bíblia, comentar a Bíblia, amar a Bíblia, amar a palavra do Senhor, decorar a palavra do Senhor, meditar, memorizar a palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tiago capítulo
1, versículo 25 diz assim: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a dá liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. O que atenta bem para a lei perfeita, que lei perfeita é essa? É Jesus. Diga para o irmão que está aí do seu lado: é Jesus, irmão. Essa é a lei da liberdade. Qual é a nossa lei, irmãos? É a da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. A palavra bem-aventurado significa próspero, bem-sucedido, com a bênção de Deus, aleluia. Se alguém examina bem a lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Que lei é essa, irmãos? Como assim lei da liberdade? A verdadeira liberdade, irmãos, não consiste em fazer qualquer coisa, não consiste em fazer aquilo que me dá na telha, faço o que quero, sou dono do meu nariz, faço o que me dá na cabeça. Não, não. A verdadeira liberdade significa viver pelo Espírito e não pela carne, porque o pecado nos aprisiona na carne. A Bíblia diz que quando nós servimos ao pecado, quando nós praticamos o pecado, nós nos tornamos escravos do pecado, e o pecado nos aprisiona na carne. Então essa lei da liberdade é a lei que nos liberta dos nossos pecados. Por isso diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aqui, irmãos, tem um apontamento a respeito das obras da carne. E às vezes nós olhamos esse apontamento e dizemos: os outros que fazem isso aí. São os outros que fazem isso. E não, não. As obras da carne são conhecidas, as quais são: é a minha carne, é a sua carne, é a nossa carne. Essa é a nossa natureza. Porque em nós existem duas vontades que militam: a vontade do Espírito, que é a nossa inteligência, a nossa vontade racional inteligente, e a vontade da carne, dos desejos, da sensibilidade. Por exemplo, alguém diz assim, vai ao médico, e o médico diz: olha, você não pode comer esse bolo e massa e açúcares, e também tem que cuidar um pouquinho do sal, porque os exames aqui mostraram que você está com uma propensão a diabetes, um colesterol alto aqui, uma pressão. Então tome cuidado com esses alimentos, você não pode comer esses alimentos, você tem que ter uma dieta. E aí a pessoa tem um bolo dentro da geladeira, e ela diz assim: meu Deus, que vontade de comer o bolo. Essa é uma vontade, mas é a vontade da carne. Diga para o irmão: essa é a vontade da carne, irmão. Mas na tua inteligência você tem uma outra vontade. Não, não, eu quero ficar bem, eu quero ficar saudável, eu quero viver com saúde. Por isso que diz a palavra do Senhor: e não tomem a forma desse mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês, e apresentem a Deus o vosso corpo, a vossa carne, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. Esse é o meu culto racional, que eu vou pegar a minha carne e vou subjugar, e vou me submeter à vontade da minha mente, do Espírito, do que é certo. E então vem os apontamentos aqui a respeito das obras da carne, que são conhecidas, as quais são. Você conhece, irmão, eu conheço, nós conhecemos, é a tua carne. E as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. O que é isso, irmão? São
pecados relacionados ao sexo, fornicação, sexo antes do casamento, adultério, pornografia, é esse tipo de coisa, impureza, imoralidade sexual, libertinagem. Por isso que nós não podemos nos expor, colocar os nossos olhos diante do que é mal, diz a palavra do Senhor. E o texto continua: idolatria. Aqui está, irmãos, esse pecado e o apontamento dele, é obra da carne. Porque quando um homem faz um ídolo e adora o ídolo, ele tem segundas intenções em relação ao ídolo. Ele deseja que o ídolo de alguma maneira o beneficie. O ídolo, na verdade, é uma projeção do seu ego. Então a idolatria é uma obra da carne. E continua aqui a palavra do Senhor dizendo: feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. No domingo passado nós falamos sobre o casamento, e muitas vezes vem dentro do casamento o desejo da ira, da facção, do ciúme, e é a carne gritando. E nesse momento nós nos lembramos da palavra do Senhor que diz: e toda gritaria, ira e contendas sejam tiradas do meio de vós. E aí nós crucificamos a carne. Diga para o irmão aí do lado: crucifique a carne, irmão. Porque essa é a obra da carne. A carne quer isso, é um desejo, é uma vontade da carne. E o texto continua: discórdias, divisões, facções, invejas, obra da carne, inveja, bebedeiras. Alguém pode dizer: ah, bebedeira é obra da carne, pastor, mas tomar uma tacinha, um golezinho, o que o pastor acha? É obra da carne, irmão. Não é de Deus. Por que não é de Deus? É só para degustar, pastor. Não, irmão. Se fosse só para degustar, você ia degustar suco. Tem tanto suco aí. Mas eu não vejo loja de suco vendendo tudo quanto é tipo de qualidade de suco assim nas prateleiras. 5 prateleiras com todo tipo de qualidade de suco. Talvez não haja procura, irmãos. Porque a uma tacinha é uma justificativa. Porque o que realmente você está buscando é o etanol. Porque uma dose padrão de etanol, que está numa simples tacinha de vinho, quando esse etanol entra pela tua corrente sanguínea, ele vai até o teu cérebro, e quando ele chega no teu cérebro, ele vai estimular uma quantidade extra de serotonina, que é um neurotransmissor, uma substância que eleva a sensibilidade ao prazer, que aumenta e dá uma sensação de prazer, de relaxamento. E no final das contas é isso que a pessoa está buscando. Tanto que Provérbios capítulo 21, versículo 16 diz assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Quem ama o vinho e o azeite, o vinho, bebida alcoólica, aqui nesse texto. O azeite, comida, glutonaria. E muitas vezes as pessoas dizem: vamos fazer uma jantinha na quarta-feira. Sabe para quê, irmãos? Para beber. Quem ama o azeite e o vinho nunca prosperará. Porque às vezes a vida da pessoa gira em torno daquilo ali, da festinha, do vinhozinho, da uma tacinha, da só uma cervejinha. E ela gira em torno daquilo e ela não consegue focar no propósito eterno de Deus. Ela não consegue avançar naquilo que Deus tem para ela, porque o diabo tem as suas artimanhas. E se a nossa lei, a lei da liberdade é a lei do amor, nós podemos perguntar, como também nos ensina aqui no curso de Educando os Filhos, a maneira de Deus, que nós estamos formando crianças éticas e morais, a perguntar para os nossos filhos: você tem liberdade para fazer isso, filho? Você tem liberdade para fazer isso? E aí vem o exemplo do pai, o mandato do pai. E muitas vezes
Quando nós olhamos para a lei, então a minha lei é o amor, eu tenho que viver por essa lei, o amor. Sim, porque aquele que ama, cumpriu toda a lei e os profetas. E se a minha lei é o amor, eu vou olhar, irmãos, o que a bebida alcoólica está fazendo no mundo e na sociedade. E eu vou ver que só está trazendo destruição. Eu vou perceber famílias destruídas. Eu vou perceber pessoas morrendo. Eu vou perceber que junto, de pano de fundo, com tanta tragédia, está a bebida alcoólica. E aí eu vou pensar, se a minha lei é o amor, e isso me traz uma responsabilidade moral, então como é que eu vou beber uma tacinha? Sendo que para mim pode ser uma única tacinha, mas o meu filho pode se tornar alcoólico. E o termo usado hoje em dia é alcoólico, porque alcoólatra vem de latra, do latim, que significa idolatria. Alcoólatra, idólatra, latra, idolatria, adoração. E isso é obra do diabo, irmãos. E você pode, com uma tacinha, dar o exemplo para uma criança que vai entrar no ciclo do álcool e vai se tornar um doente, porque o alcoolismo é uma doença que mata, que destrói, que solapa, que mina a família e o povo. Por isso, não é de Deus. Pergunto para os irmãos, você tem liberdade, diante da lei do amor, de ficar tomando essa tua uma tacinha, sendo que o Senhor nos chamou para um propósito, que é o propósito de libertar e salvar essas pessoas, tirar essas pessoas disso aí? Se eles continuarem nessa história de uma tacinha, será que eles vão sair daquele meio? Será que eles vão se libertar? E o texto continua dizendo assim: urgias e coisas semelhantes a essas declaro a vocês, como já antes os preveni. Urgias, irmãos, estas coisas são obra da carne, estão em mim, estão em você, é uma propensão da carne, e coisas semelhantes a esta, diz aqui, a respeito das quais declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, e aqui começa a lei da liberdade, amém, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, verdadeira alegria, paz, longanimidade, que é ânimo longo, porque uma das coisas que mais faz a pessoa prosperar e romper na vida é a sua tenacidade, a sua constância, o seu ânimo longo, porque muitos começam animado, fogo de palha, e de repente já vão. Não, irmãos, tem que ter constância, ânimo longo, perseverança, isso é fruto do Espírito. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando a esposa ou o marido começam, usados pelo inimigo, porque às vezes tem um encosto que começa a atiçar, incomodar, e de repente a tua carne salta e ela quer se irar, e você lembra, não, eu não sou escravo da carne para viver segundo a carne, eu vou fazer aqui agora um culto racional, para a glória do Senhor meu Deus, amém, irmãos? Daí ao invés da ira, você entra com mansidão. Diga para o irmão, mansidão, irmão. Ao invés daquilo que você está querendo fazer, que a tua carne está querendo fazer, você faz a vontade da mente e você faz bondade. Não torneis mal por mal, diz a palavra do Senhor. Mansidão, bondade, aleluia, domínio próprio. Você entra com domínio próprio. Não, carne velha, tu não vai cair nessa, em nome de Jesus. E aí diz aqui o texto, irmãos, contra estas coisas não há lei. Não tem lei, irmão. Essa é a lei da liberdade, aleluia. Quem quer aplaudir o Senhor, aplauda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Use e abuse, irmão. Seja bom, abuse, pode abusar, irmão. Tenha domínio próprio, abuse do domínio próprio. Ora, cantará, baixê, barabalamanai, aleluia. Aqui você pode abusar, irmão. Não há lei, não é da carne.
Bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, as obras da carne, irmãos, e o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, não a lei. Essa é a lei da liberdade, irmão. Você tem liberdade. Glória a Deus. E isso é a palavra, amar a palavra, andar na palavra, viver pela palavra. Salmo 119, versículo 44, diz assim: assim observarei continuamente a tua lei, para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei com largueza, com liberdade, aleluia, porque não há lei, porque tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos, diz a palavra do Senhor. E no Salmo 119, versículo 113, acho tremenda essa passagem. E essa passagem me inspirou nessa semana, porque uma irmã de Curitiba me mandou essa passagem para eu meditar nela. E diz assim, Salmo 113, Salmo 119, versículo 113: detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista detesta a falsidade, mas ele sabe que a palavra do Senhor é verdadeira. Ele ama a palavra do Senhor. Significa que ele fez uma escolha de viver no Senhor e na sua palavra. E isso não é teórico, isso é algo prático. No versículo 114 ele vai dizer: tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Se ele vivesse, irmãos, no que é falso, tudo na sua vida se tornaria vazio, se tornaria sem sentido. Mas ele vive sobre a palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor, e ele se refugia nele. O Senhor se torna o seu escudo. No momento em que chegam as dificuldades, ele não desmorona. Ele sabe que o inimigo vem tentar roubar a sua fé, porque está escrito, o diabo veio para roubar, e primeiro ele rouba a nossa fé. Para quê? Para então nos matar. Rouba a fé, daí ele mata a pessoa, e aí ele destrói. Roubar, matar e destruir. Então ele sabe que o inimigo quer tirá-lo desse caminho, e especialmente nesse momento, exatamente por isso, ele faz uma declaração aos ímpios, e a todas as pessoas, e ele declara publicamente: afastem-se de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. É por isso, irmãos, que é tão importante você se batizar nas águas, porque quando você escolhe Jesus e você decide se batizar nas águas, você está falando publicamente para os teus parentes, para a família, para os amigos, para os céus, para a terra, para as potestades. Você está dizendo para eles: o Senhor é o meu Senhor, e agora eu quero morrer para esse mundo, morrer para o pecado e viver daqui para frente para a glória de Deus. E está escrito em Marcos capítulo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E isso é tão tremendo, irmãos. Aleluia! A palavra de Deus se torna o sustento meu e teu, tanto que ele declara isso no versículo 116: ampara-me segundo a tua promessa. Deus nos ampara segundo a sua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. O salmista está talvez passando por dificuldade, mas ele se apega com as promessas de Deus, e ele crê, ele tem a substância, e ele espera nelas, aleluia. Deus não falha, irmãos, e nós podemos crer na sua promessa. No versículo 117 ele diz: sustenta-me, serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Dependência de Deus,
comprometimento com a palavra de Deus. Sempre atentarei. Não fala apenas de escutar, mas significa obedecer, significa praticar. Sempre atentarei para a tua lei, para os teus decretos. O salmista conhece o justo julgamento de Deus, e ele diz: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Quantas pessoas, não, eu acho que não tem muito a ver, e são astutos, vão pela vaidade do seu próprio entendimento, ao invés de se estribarem firmemente na palavra do Senhor. E o texto continua, versículo 119: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos, a tua palavra. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Esse é um sentimento, irmãos, que tem que estar dentro de nós: temor e tremor, porque sabemos que o nosso Senhor julgará. Eu não quero ofender ao meu Deus, mas quero andar na sua presença. Nós podemos confiar que se nós cairmos e errarmos, o Senhor tem misericórdia, piedade, e Ele está conosco. Mas se nós cairmos, pecarmos e continuarmos andando no pecado, caídos, nós temos a certeza, irmãos, que nós estamos caminhando contra Deus, e isso não é bom. Nós somos produto da nossa alma. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: você é produto da tua alma. A nossa alma tem poder de nos transformar naquilo que nós a estamos sujeitando mais. A tua alma tem poder de transformar você naquilo a que você mais a está sujeitando. Se for 24 horas, medo e incredulidade, como aconteceu na pandemia, que as pessoas ficavam fechadas em casa, olhando os telejornais, com medo e com incredulidade, você está colocando a tua alma, expondo a tua alma intensamente a essas notícias, alimentando a tua mente, alimentando a tua alma. Com isso, certamente você vai se tornar um incrédulo medroso. É exatamente isso. Por isso nós precisamos ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor, repetir a palavra do Senhor. Para você memorizar um texto, irmãos, você precisa repetir várias vezes, e a nossa mente tem a capacidade de absorver esse texto. Mas então por que ela não fez da primeira vez? Leu uma vez já sabe. Não, irmãos, porque nesse processo de meditação, nesse processo de você guardar a palavra no seu coração, Deus está transformando você na mesma imagem. Aleluia, isso é adoração. Diga para o irmão: isso é adoração, irmão. Por isso você tem que ter uma vida com a palavra diária, uma vida diária com a palavra. Aleluia. Quando você adora a Deus, quando você confessa a palavra dele, isso produz fé, e a fé nos transforma. Hebreus capítulo 11 diz isso: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quer dizer, a fé produz uma esperança. Eu estou esperando. Noutra versão diz: a fé é a substância das coisas que nós esperamos. Mas como que a fé vem? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu não tenho a certeza, eu não tenho a substância, e num primeiro momento eu não consigo crer. Mas aí eu vou estudando a palavra, eu vou recitando a palavra, eu vou confessando a palavra, eu vou proclamando a palavra, tantas vezes quantas forem necessárias. Chega num momento, irmãos, em que a palavra age na minha alma de tal maneira que eu tenho a substância, aleluia, a certeza. E quando você alcança a substância daquilo que você está buscando, aquilo acontece, porque está escrito na palavra do Senhor. E esse texto é tão tremendo, irmãos, porque na continuação diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas o meu caso é diferente. Olhe, meu irmão, minha irmã, Deus tem poder para abençoar a sua vida, Deus tem poder para mudar o seu cativeiro, Deus tem poder para transformar a sua realidade,
Ah, pastor, mas o meu caso é diferente. Misericórdia. Sabe que Deus nunca tratou com um caso semelhante ao teu? Acaso não diz a Escritura, existe algo por acaso demasiado difícil para Deus? Acaso esse Deus a quem nós estamos proclamando aqui não é o Criador dos céus e da terra? Não foi Ele que criou tudo isso aqui? A fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que nós não vemos, porque por ela cremos que as coisas que existem, esse mundo da matéria, da terceira dimensão, veio a existir pela palavra do Senhor, aleluia. Então basta uma palavra, irmão, e aí a fé é tremenda, porque o Senhor Jesus falou: se alguém disser a este monte, levanta-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, será feito conforme diz. Quando você tem a substância, a prova, a única prova que nós precisamos é a fé. Essa palavra é a prova de que aquilo que você está buscando, de que aquilo que você está procurando em Deus, nas promessas de Deus, alimentando a tua alma, impactando a tua alma, aquilo vai se cumprir. A fé é a substância, e quando você tem a substância, irmão, você pode falar com a boca que aquilo vai acontecer. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Mas o texto diz, você sabe o que isso significa? Sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes as pessoas estão lendo uma coisa na Bíblia, mas a sua boca está falando outra. Estão lendo uma coisa na Bíblia, mas a sua boca está confessando outra, completamente diferente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa, está escrito um pouquinho mais adiante, no mesmo texto, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É o que Deus é. Você precisa saber o nome de Deus, irmãos. Perguntar o nome, quem é o Senhor, como é o seu nome, que Deus é o Senhor. Ele disse: eu sou o que sou. O meu nome é eu sou o que sou. Ele é o que Ele diz que é. E nesse texto Ele diz, irmãos, que Ele é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de mim deve crer que eu existo e que eu sou galardoador, abençoador dos que o buscam. Você vê isso nas Escrituras, quantas pessoas perdidas andando pelo caminho, e de repente resolveram se voltar para Deus, na Bíblia, e falaram com Deus, buscaram o Senhor de todo o coração, e está escrito, irmãos, que se nós o buscarmos diligentemente, de todo o nosso coração, nós seremos achados do Senhor, e Ele fará mudar a nossa sorte. Glória a Deus. É dessa maneira, irmãos. O Senhor é tremendo. Na semana passada nós falamos sobre os casais. É tão importante nós temos uma palavra de reconhecimento, uma palavra de honra, uma palavra de bênção sobre o nosso cônjuge. Porque muitas vezes nós falamos tantas coisas ruins na ira, no descontentamento, na frustração, e a nossa boca vai falando coisas, e é tão tremendo, irmãos, porque quando você fala, você escuta, é como se houvesse um retorno, a tua boca está falando e você está escutando o que você está dizendo, e aquilo começa a ser uma verdade, uma realidade na tua vida. E é tão interessante porque os casais sempre generalizam. Ah, porque você sempre é assim, porque você sempre faz desse jeito, porque não tem condições, e etc, etc. Quero fazer um teste com os irmãos aqui, que eu ouvi nessa semana, numa palavra do pastor Abe Uber, que eu achei muito interessante. Eu vou contar até 3 e vocês começam a contar dentro da mente, só nos pensamentos, você começa a contar até 50, é um teste, bem simples. Então você vai começar a contar e fica contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amém? Comece a contar então, 1, 2, 3 e já. Você está contando aí, vai contando.
Agora, quando eu falar, você vai dizer em voz alta. Diga em voz alta o seu nome para mim agora. O que aconteceu, irmão? Você se perdeu na contagem. Sabe por quê, irmãos? Quando você fala, a tua mente para ouvir o que você está falando. É por isso que está escrito no livro de Tiago que a língua é o leme. Nós vamos exatamente para onde a nossa boca está falando, para onde a nossa boca está confessando. Então pare de falar coisa ruim. Hoje de manhã nós estávamos lá em casa e a minha esposa falou para mim: ah, amor, estava lá comendo um pão integral, num esforço tremendo, tomando cafezinho sem açúcar, comendo um pão integral. E a Rovena falou: ah, mas é difícil emagrecer. Eu falei para ela: amor, nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Sabe por quê, irmãos? Porque na realidade é fácil. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então a vida com Jesus, irmãos, é fácil. Só que a nossa mente precisa virar uma chave. A nossa mente já é difícil, não vou conseguir, não dá certo. É por isso, irmão, que você tem que meditar na palavra do Senhor, pegar os textos, as promessas, meditar na palavra, ser transformado pela palavra de Deus, até que a fé entre no seu coração, até que você tenha substância, que você possa começar a declarar, confessar a palavra de Deus. Não é fácil, eu consigo, eu posso, eu vou conseguir, é fácil, e é fácil mesmo, irmão, aleluia. Quem crê, diga amém. Eu vou vencer a minha carne, eu subjugo, é fácil, eu consigo, eu posso, aleluia. Vamos nos pôr em pé, amados irmãos.